Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Todo Dia News, primeira edição. Confira os destaques desta segunda-feira, dia 17 de outubro. Padre Zezinho deixa as redes após ataques bolsonaristas a católicos. E veja também, Sexta Expodeps gera expectativa para negócios em Americana. E ainda, o candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio Gomes de Freitas, sofre um atentado no bairro de Paraisópolis, em São Paulo. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, primeira edição, está apenas começando. Estamos diretamente nos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. E vamos começar a falar deste fato urgente que acaba de chegar para nós sobre o atentado sofrido aí pelo candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Segundo informações preliminares, o candidato estaria na região ali, aliás, na região não, mas na favela do Paraisópolis, na cidade de São Paulo, esta que é a segunda maior favela de São Paulo e uma das maiores do Brasil. Estava junto de sua comitiva cumprindo a agenda da campanha política, quando a sua comitiva ela foi atacada a tiros por criminosos, né, que dominam a região. De imediato aí houve ação tanto da Polícia Militar, que o acompanha, fazendo a escolta, como de seus agentes da Polícia Federal, que fazem diretamente sua segurança. E ele foi retirado do local em um veículo blindado. E segundo informações da sua assessoria de imprensa, todos estão bem, ninguém foi ferido. Apenas um criminoso aí foi alvejado pela polícia, estaria ferido, e estão buscando maiores informações do motivo aí que resultou nesse atentado. Se de fato foi um atentado aí com motivações políticas, ou se eventualmente poderia ser um ataque a algum alvo específico que acabou indo para a direção dele. Então tudo isso vai ser averiguado. Nós estamos ainda com informações preliminares. E no decorrer do dia, ou até mais precisamente no Todo Dia News, segunda edição, teremos aí o desdobramento, teremos informações complementares sobre este fato, aí, sobre este incidente ocorrido na favela de Paraisópolis, em São Paulo. Bem, agora vamos falar de uma notícia espacial, né? Vamos falar aí do telescópio James Webb. Uma imagem curiosa foi feita pelo telescópio James Webb e divulgada pela Agência Espacial Americana, a NASA. Fotos revelam pela primeira vez pelo menos 17 anéis de poeira criados por duas estrelas vizinhas, ou seja, elas possuem órbitas entrelaçadas, e isso está a 5.300 anos-luz de distância da Terra. A NASA chamou o fenômeno de impressão digital desse sistema estelar. É uma imagem bonita, impressionante, né? Como costumam ser aí todas as fotografias, né, tiradas do espaço, tanto pelo Hubble quanto pelo James Webb, mas uma impressionante e que, né, movimenta nossa imaginação, nossas fantasias, né, de como que isso ocorre, mas de certo os físicos, né, os cosmofísicos ou astrofísicos estudam esse fenômeno e sabem bastante aí sobre a sua ocorrência. E mudando de espaço para segurança sanitária, para trazer do exterior frutas, flores, sementes, é preciso de documentação que comprove a segurança desses produtos, e o objetivo é proteger o meio ambiente e a produção agropecuária, além, obviamente, da saúde dos consumidores brasileiros. Confira os detalhes dessa reportagem da TV Brasil. A Frida olha, cheira e aponta. Ela está atrás de produtos agropecuários como flores, sementes, mel, que não podem vir em malas à volta de viagens ao exterior. Isso porque podem trazer pragas, doenças que não existem no Brasil e ameaçar a saúde de pessoas e também do meio ambiente, destruindo produções agropecuárias.
Com apenas um pequeno pedaço de salame ou presunto de porco, por exemplo, pode vir o vírus da peste suína africana, doença inexistente há 40 anos no Brasil. Se a gente corre o risco de um resíduo desse produto que ainda possa conter esse vírus, que ele pode ficar às vezes meses, dependendo do tipo do produto, ele pode ficar meses viável ali dentro daquele produto. Se isso chegar de alguma forma na alimentação desses animais, depois que acontecer a introdução, vai ser muito difícil para você fazer todo um trabalho de extinção do problema, né? Um avião pousou no Brasil, a inspeção começa. Os passageiros são selecionados e as bagagens passam pelo raio-x. Caso surja alguma suspeita, a mala é aberta. Quando um produto proibido é encontrado, é apreendido e incinerado. Para ajudar na detecção de itens não autorizados, o governo usa cães treinados como a Frida em aeroportos, portos marítimos e postos de fronteira. O local de trabalho dela é o Aeroporto Internacional de Brasília. Todas as experiências que nós tivemos, com o uso de cães de detecção, seja aqui em Brasília ou em missões em outros aeroportos, conferiu maior agilidade e assertividade no nosso trabalho, diminuindo o impacto de tempo para o passageiro que assim chega de uma viagem internacional longa e aumentando também o índice de recuperação de produtos de interesse agropecuário que tem a sua entrada controlada ou proibida aqui no Brasil. Vale lembrar que os produtos agropecuários podem entrar no Brasil desde que tenham certificação sanitária internacional emitida pelos serviços oficiais do país de origem e atendam aos requisitos sanitários brasileiros. A lista do que você pode ou não trazer na mala de viagem está no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Está aí então um importante trabalho realizado pela vigilância sanitária, que ela visa então blindar aí todo o nosso bioma, da entrada de micro-organismos diversos. Danilo, mas por que isso é importante? Eu vou contar um caso muito curioso que aconteceu na Europa, lá pelo século XIX, quando um fungo chamado Botrytis cinerea, ele invadiu inicialmente ali os vinhedos de Portugal e rapidamente se disseminou por toda a Europa. Simplesmente 80% de todos os vinhedos, eles acabaram sendo perdidos. Eles tiveram que ser arrancados e queimados porque a praga ela se proliferou rapidamente, houve destruição das plantas, o comprometimento aí de toda a produção, e ela ia sendo disseminada pelo vento. Tá? E isso possivelmente foi trazido por algum desavisado, que pode ter sido numa muda, pode ter sido num exemplar de fruta que não foi devidamente higienizada, enfim. O trabalho, então, da vigilância sanitária, especificamente falando da defesa agropecuária, que é a Vigiagro, que eles estavam mostrando na reportagem, ela visa proteger todo o nosso bioma. E dentro do nosso bioma nós podemos entender que correspondem às nossas plantas nativas que nunca foram expostas a esse tipo de praga e também a nossa produção agropecuária. Imagine só, 25% de tudo o que o país produz vem do agronegócio. Imagine se entra uma praga que nós não temos o conhecimento, nós não temos os defensivos agrícolas para lidar com ela. O que acontece? Simplesmente é um desastre nacional. Muita gente desempregada, mas o aprofundamento de uma crise econômica que a gente levaria anos para superá-la, porque uma praga, quando ela se instala num país, é como a pandemia. Você leva muito tempo para conseguir controlar e dar a volta por cima. E quando ela fica restrita a apenas um país, então esse país ele está isolado. Então destrói-se totalmente todas as relações comerciais do Brasil, envolvendo as exportações de nossos produtos, sobretudo os agropecuários. Então é muito importante. Eu sei, tem muita gente que às vezes vai, por exemplo, para a Itália, tem aquele salame delicioso, maravilhoso, feito artesanalmente, e ele quer trazer para casa para consumi-lo, mas não pode, ele tem que deixar no aeroporto, já na chegada. E isso daí, o que acontece? Ele é inutilizado, ele é destruído, ele é incinerado.
queijos a mesma coisa, vinhos também acontece isso com alguns vinhos, quando você não tem o selo do equivalente ao Ministério da Agricultura do país de origem, certificando que ele é um produto de boa qualidade, que foi inspecionado, ele também fica pelo aeroporto, nada entra. Sobretudo produtos in natura, frutas, sementes, né? Carnes também de todas as espécies. Ah, mas eu estou trazendo um franguinho, não importa. Não entra, não passa. E isso é para o bem de todos nós. Eu sei que muita gente fica revoltada quando a vigilância separa, leva para uma salinha, começa a revistar as malas e descartar, né, apreender esses produtos, mas isso é para um bem maior, né, evitando aí um grande malefício. Vamos falar um pouco sobre a polarização das eleições, sobre todo esse tumulto que está acontecendo, ataques, fake news. O padre Zezinho, ele deixou as redes sociais, né, ele que é sacerdote da Igreja Católica, conhecido aí por conta da carreira musical, declarou então que vai se ausentar de suas redes sociais, retornando apenas após o segundo turno das eleições. A decisão se deu em decorrência das ofensas lançadas contra ele e demais lideranças católicas, em maior parte aí por militantes ligados a Jair Bolsonaro, especialmente após a visita do presidente à Basílica de Nossa Senhora Aparecida no último dia 12 de outubro. Em seu comunicado, o líder religioso faz críticas ao radicalismo nas militâncias dos dois presidenciáveis, sem citar os nomes. Padre Zezinho chamou a atenção para o fato de tanto ele quanto o Papa Francisco e os bispos católicos serem constantemente associados por militantes de extrema-direita ao comunismo. É lamentável, né, este fato. Primeiro porque a igreja, a religião não deveria jamais se misturar com política e nem política se misturar com religião, né? Quem se diz cristão mesmo deveria entender que até mesmo durante o julgamento de Cristo lá pelo Caifás, né, no Sinédrio, ele separou, ele deixou uma mensagem importante. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César, ou seja, não se misturam as duas coisas. A política e a religião devem caminhar, podem caminhar e devem caminhar paralelamente, mas não se misturarem. Não usar a religião como meio de arma, de ataque contra adversários, contra a população de A, de B, não importa. A democracia, ela pressupõe a convivência pacífica entre todas as alas ideológicas. E é assim que deveria ser. Deveria ser um debate de ideias e não ataques, ameaças, ofensas, o que quer que seja. Lamentavelmente, estamos passando por um processo aí de polarização extremamente forte, mas que não é novo. Isso, de certo modo, sempre aconteceu na política brasileira, mas vem ganhando cada vez mais, né, este terreno lodoso, movediço, né, sujo, que é dos ataques baixos. Isso são dos dois lados. Lamentavelmente, as ideias, as propostas, elas foram abandonadas e se convergiram apenas aí para os ataques pessoais. Vimos isso, inclusive, nos debates, né? Ocorrem nas mídias sociais, obviamente, mas também aqueles que deveriam dar o exemplo também nos debates presidenciais promovidos aí por emissoras de TV, têm frequentemente um atacado o outro e feito utilizações de notícias falsas, né, que agora foram rebatizadas, né, pelo termo fake news, para movimentarem, vamos dizer assim, as suas tropas, né. É uma pena que nós tenhamos chegado a esse ponto, mas dia 30 está aí e depois do dia 1º em diante acredito que tudo estará pacificado, com os ânimos apaziguados. Bom, e vamos falar sobre uma curiosidade, algo aí que viralizou pela web, que um cão atrapalha as vendedoras a fecharem uma loja. Um cachorro atrapalhou duas vendedoras a fechar então o estabelecimento comercial em que elas trabalham na cidade de Caldas Novas, no sul de Goiás. Uma câmera de segurança registrou quando o liço, como foi apelidado,
deitou no chão de barriga para cima, enquanto Júlia Dutra, de 19 anos, tentava fechar a porta do comércio. No dia seguinte, cedo, o cãozinho estava lá na porta também, novamente, entrando, tomando conta, se fazendo, né, de rei. E como disse a vendedora, quando você só quer ir embora, mas o primo do caramelo não deixa fechar a porta. A situação aconteceu no dia 29 de setembro. E no dia seguinte, Júlia publicou o vídeo nas redes sociais e até às 18 horas do fim de semana da quinta-feira, dia 13, já tinha ultrapassado mais de 1 milhão de visualizações. O vídeo mostra a funcionária tentando fechar a porta, querendo fechar o estabelecimento para ir embora, mas o liço já tinha passado o dia inteiro lá, não queria ir embora. Ele estava bem à vontade e até deitou de barriga para cima no tapete. A gravação registrou que Júlia ainda tentou e chegou a puxar o cachorro pelas patas, mas ele entrou correndo. Depois de muitas tentativas, finalmente ele decidiu colaborar e sair. Ela e a colega não perderam tempo, fecharam a porta rapidamente e a vendedora explicou que todos os dias Liço acompanha, juntamente da colega, que também trabalha no local, e quando elas vão para a academia, mas nesse dia elas chegaram para trabalhar e o cachorro já estava esperando por elas na porta. O animal que vive na rua é cuidado por algumas pessoas na região e acabou gerando aí este meme, né, pode-se dizer, aí, esta cena cômica em que a funcionária tenta fechar o seu trabalho para poder voltar para casa e ele fazendo birra igual criança, não saio, não quero, daqui ninguém me tira, né, fica dando trabalho para ela. Olha isso. E como lidar com a situação, né? Tem que ir com paz, com calma, com tranquilidade, sem fazer maldade para o animal, né? Que é um inocente, aí feito de fato uma criança. Bom, vamos para um rápido intervalo? É breve, é 1 minutinho, daqui a pouco estamos de volta e falaremos aí sobre as notícias da nossa região. Então não saia da frente do seu televisor, é rapidinho, em 1 minuto estamos de volta. "5,000 years ago, Kahndaq was a melting pot of cultures, wealth, power, and magic. Yet most of us had nothing, except for the chains around our necks. Kahndaq needed a hero. Instead, they got me. I did what needed to be done, and they imprisoned me for it. Now, 5,000 years later, I'm free, and I give you my word. No one will ever stop me again. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Estamos de volta e vamos falar sobre um fenômeno aí que é preocupante, é o uso da internet excessivamente pelas crianças e adolescentes. O número de crianças e adolescentes utilizando a internet está cada vez maior e as redes sociais têm um maior número de acessos. Um hábito crescente que pode provocar danos se não houver limites. Vamos conferir aí esta reportagem especial da TV Brasil. A Aline teve paralisia cerebral e microcefalia.
Para se comunicar melhor, o celular é um grande companheiro. Com o dispositivo, ela pode ouvir músicas e até ter mais interações com a mãe. Ela gosta de ver DVD, filme, desenhos, jogos interativos, né? Eu coloco jogos interativos para ela, tanto para ela como para minha neta. Então, assim, coisas boas que eu tento colocar o máximo que eu posso para ela na internet. O principal foco dos pequenos está nas redes sociais. 78% de todos os menores que estão no mundo virtual estão presentes em aplicativos como o TikTok ou Instagram. Mas o uso destas redes sociais requer atenção com os conteúdos que estão sendo acessados pelos menores de idade. É importante que os pais, adultos responsáveis, né, por essa criança acompanhem, saibam com quem ela fala, saibam com que tipo de informação ela busca, estejam próximos para entender a fase, o momento, que tipo de ajuda essa criança ou esse adolescente precisa. Dependendo nas imagens, em desenhos, eu coloco senha, eu não deixo ver, é só programado aquilo ali para ela. Se eu achar que tá bom, eu deixo ela jogar, eu deixo ela brincar. Agora, se eu achar que tá ruim, eu não deixo, não. Além disso, o excesso no uso de telas requer cuidados especiais. A visão pode ser afetada a longo prazo e os problemas como obesidade e depressão também devem estar no radar. O que eu vejo hoje, infelizmente, é que os filhos mais dependentes são os pais que não dão muita atenção. Não dão, às vezes, nem porque eles querem, é porque aquele momento de vida, aquela confusão de vida, ela não propicia essa adequação aí desse ambiente do lar. Então, realmente, eu acho que a abordagem que a gente pede, né, maior entre esses pais aí, de terem esse cuidado, olhem para os seus filhos com outro ângulo, com mais atenção, com mais afeto. E complementando as informações, mais do que simplesmente termos algum problema aí de, como ela falou agora, né, de depressão, um problema aí de falta de atenção, tal, problema comportamental, a OMS ela já classificou este uso excessivo aí de telas, não só de celulares e nem apenas de computadores, mas também do próprio televisor por crianças, né, por mentes ainda muito jovens, que ficou caracterizado como transtorno do vício de tela. O que é isso? É uma doença, uma dependência similar a uma dependência química. O cérebro dessa criança ou desse adolescente, ele fica dependente destes estímulos eletrônicos e ele acaba promovendo um fenômeno chamado de poda neural, ou seja, você tem uma série de danos aos neurônios, eles se desconectam e acaba se criando um déficit cognitivo muito importante, muito expressivo na criança. É importante que, segundo preconiza a OMS, que uma criança ela não tenha acesso ao celular, a tablet, nem a computador, pelo menos até os 9 anos de idade. E após isso, que ela tenha uso muito criterioso, muito regulado, não superior a 1 hora por semana. A criança, ela tem que se entreter, ela tem que buscar interação em outros meios, em meios lúdicos que promovam a utilização de diversos circuitos neuronais. Então, através, por exemplo, a leitura, o manuseio de objetos, a interpretação de algumas informações, também o relacionamento com outras crianças, todas essas atividades, elas ativam circuitos neuronais autônomos, independentes, que quando são estimulados a trabalharem ao mesmo momento, cria-se novas sinapses, desenvolve-se melhor o cérebro desta criança, ela tem um desenvolvimento melhor, um cognitivo mais aperfeiçoado, então você está tornando-a mais desenvolvida, cuidando de seu futuro, cuidando de sua saúde. É muito confortável para a criança o uso, por exemplo, de joguinho. Com certeza, ali tem figuras que são extremamente chamativas, tem
cores vibrantes, tem sons. Tudo isso faz com que ela fique cativada por aquilo, sobretudo o joguinho. Então ela quer ficar cada vez mais e mais. Se os pais não puserem um freio, o que você faz? Gera no cérebro da criança o mesmo efeito causado pela cocaína. E isso não é exagero, isso é fruto de estudos científicos acerca do uso de celulares, de tablets e jogos eletrônicos por crianças em tenra idade. Dentro desse estudo, quando eles expuseram crianças que tinham acesso ilimitado a estes dispositivos, juntamente com crianças que eram proibidas de terem acesso a dispositivos eletrônicos, mas que tinham uma infância mais tradicional, como aquela que nós vivemos, o desempenho destas últimas era infinitamente superior, tanto na comunicação, e aí se tem tanto a fala, quanto a comunicação escrita, portanto não verbalizada, certo? Tinha também um raciocínio lógico muito mais desenvolvido, além de mais entrosamento, de facilidade no convívio social, que era muito prejudicado pela outra. E quando o pai ou a mãe, ele acaba, para deixar a criança mais, vamos dizer, quieta, ele acaba levando para ela o celular, ou o tablet, ou o joguinho para ela se distrair. Dentro da psicopedagogia, isso é conhecido como reforço negativo. Você está mostrando, você está ensinando para a criança que o mau hábito, o mau comportamento, ele é premiado, então ela não tem que melhorar. Então você gera aí também um outro problema futuro para ela, o de que ela não conhece limites, o de que ela deve ser atendida assim que ela quiser. Então tudo isso geram consequências imediatas e futuras. O próprio Bill Gates, aí, o fundador da Microsoft, ele não deu, e isso ele fala em diversas entrevistas, ele não deu um celular na mão de seus filhos antes que eles tivessem 15 anos. Simplesmente. E nem computador. Eles não acessaram um computador antes dos 15 anos de idade. Para quê? Para preservar justamente o seu cognitivo. Então são aí reflexões importantes que todos os pais, mães e responsáveis aí por crianças devem ter em mente. É bonitinho, é interessante, é tecnológico, desperta atenção, mas a gente estava falando no começo aqui do jornal de algumas questões da religião, né? Dentro da própria religião cristã diz o quê? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A mesma coisa deveria ser aplicada para a criança. Tudo pode, mas nem tudo convém a ela. Então vamos protegê-las, proteger o cérebro delas para que elas possam ter aí um futuro brilhante. Afaste o celular, afaste o tablet, afaste o joguinho. Ela vai ter muito tempo para se entreter com esses dispositivos quando for mais velha. Isso não vai causar nenhum transtorno para ela. Pelo contrário, a preservará de desenvolver um transtorno neurológico. Está bem? E continuando aí a falar, né, sobre crianças e sobre saúde, as crianças com TDAH têm uma condição que exige um diagnóstico e tratamento adequado. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, é um distúrbio que gera a desatenção em crianças e adolescentes e que geralmente acompanha a pessoa por toda a vida. Uma condição que foi agravada com a pandemia e que deve ser tratada com medicamentos e terapias. Vamos acompanhar mais esta reportagem especial da TV Brasil. O diagnóstico de TDAH de João, de 4 anos, e Cristóvão, de 9, de certa forma foi um alívio para a mãe, que pôde dar o tratamento certo. Com o observar do desenvolvimento escolar e tudo, eu via algumas questões que me direcionavam ao TDAH. Aí a gente procurou o psiquiatra e foi fechado o diagnóstico. É um transtorno
que ele é caracterizado pela dificuldade do foco, dificuldade da concentração e também da agitação motora. É aquela criança que está sempre a 1000 por hora, é aquela criança que fala muito, é aquela criança que interrompe. Então, esses são os principais sintomas. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é diagnosticado com mais frequência na infância, mas não é incomum que adultos descubram que tenham essa condição. A prevalência chega a 5% da população mundial, independentemente de classe social ou da etnia. Já existia um protocolo para diagnóstico e tratamento, mas ele não era acessível a todos. Esse cenário promete mudar a partir de agora. O Sistema Único de Saúde passou a adotar oficialmente esse protocolo. O primeiro passo foi dado, mas há espaço para evoluir. As medicações para o tratamento ainda não serão fornecidas nos postos. As principais medicações, que são o metilfenidato e a lisdexanfetamina, não foram incluídas e não serão fornecidas pelo SUS. Isso é um ponto que pode dificultar o tratamento de muitas famílias, pois são medicamentos caros e de uso diário e contínuo. Então, esse é um ponto que a gente tem que lutar para que seja avançado. Seja no SUS ou particular, é primordial os pais ficarem atentos aos sinais e procurar ajuda especializada. A gente precisa de critérios formais, de uma avaliação anamnese, de um exame físico, muitas vezes de algum exame complementar para afastar os diagnósticos. A gente precisa de ouvir mais de um ambiente, de usar escalas validadas. Pode ser necessário uma avaliação neuropsicológica com testes específicos, e isso é feito por profissionais capacitados, tanto da área médica quanto da área, geralmente, da psicologia. Agora vamos falar um pouquinho da nossa cidade. Acontecerá em breve em Americana a 6ª Expodeps, que gera aí uma expectativa de negócios, para os empresários da nossa cidade. O evento acontecerá nos dias 19 e 20 no recinto da FIDAM. Ele é realizado pela Associação Comercial e Industrial de Americana. E ela conta com estandes e cerca de 80 prestadores de serviço, a maioria daqui da nossa cidade, e que expõe as suas atividades. A feira, organizada aí pelo DEPS, Departamento das Empresas Prestadoras de Serviço, da ACIA, tem como objetivo aumentar o networking entre as empresas e fortalecer a economia regional. A expectativa do evento é de contar com um maior número de participantes. Isso porque a feira entrou para o calendário oficial de eventos de São Paulo, como explicou aí o presidente da ACIA, o empresário Marcelo Fernandes. Esta feira, então, ela acontece, reforçando aí, nos dias 19 e 20, na FIDAM, que fica próximo ao Cemitério da Saudade, ali no comecinho da Avenida Nossa Senhora de Fátima, no cruzamento com a Avenida da Saudade. Então, fica aí o convite para todos, participarem, irem até lá, conhecerem as empresas e, mais do que isso, gerar justamente esse networking para fortalecer a prestação de serviço no município. E agora vamos novamente para o assunto de saúde, porque o Instituto Rosa do Bem realiza a troca de alimentos pelo Vale Camiseta para mais uma edição da Caminhada por Amor à Vida, que acontece no dia 23 de outubro, a partir das 8 horas da manhã na Avenida Brasil, em Americana. A saída para a caminhada será às 9 horas da manhã, novamente a partir do CCL, o Centro de Cultura e Lazer, localizado na Avenida Brasil. E ela tem como objetivo, fazer a conscientização, trabalhar aí pela conscientização do câncer feminino, o câncer de colo de útero, o câncer das mamas, e para participar, para ter aí esta camiseta e participar do evento, é preciso apenas levar 2 quilos de alimento não perecíveis, exceto sal e açúcar, que você receberá então a camiseta aí do Rosa do Bem para participar junto das mulheres, dos homens aí nessa passeata de conscientização. Na arte você pode conferir os locais todos que estão recebendo os donativos para a realização da troca. Está bem? E lembrando
que até o dia 23/10 você tem aí para o prazo para fazer a troca, né, do vale aí pela camiseta. A troca pode ser feita em farmácias credenciadas, né, tem diversos estabelecimentos credenciados na cidade aqui de Americana. E a atividade faz parte das ações da 12ª campanha do Rosa do Bem de prevenção ao câncer de mama e pela qualidade de vida realizada sempre no mês de outubro. E de acordo com a presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Greco Meneghel, o objetivo da caminhada e de outras ações realizadas é impactar a sociedade sobre a importância da prevenção e da atitude. A programação da 12ª caminhada começou com a realização do dia 15 até o dia 29 de setembro, de 573 mamografias e 513 exames de Papa Nicolau pela carreta do Hospital de Amor, totalizando 1.086 procedimentos gratuitos para mulheres residentes em Americana. Também está acesa a Avenida Brasil na cor rosa, uma iniciativa aí custeada pelo Rosa do Bem, lembrando da importância, né, da prevenção, do autoexame, do cuidado para que nós não tenhamos o aumento dos casos de câncer e, sobretudo, a preservação da vida dessas mulheres que são acometidas por esta doença terrível. Bom, vamos agora para o plantão policial. A Polícia Civil prendeu o 5º e último elemento acusado aí de participar do sequestro e morte do milionário ganhador de 47 milhões da Mega Sena, que foi morto em Hortolândia. Os policiais civis prenderam nesta sexta-feira, dia 14, o 5º elemento acusado de participar do sequestro de Jonas Lucas Alves Dias, que era morador de Hortolândia e tinha sido aí um ganhador da Mega Sena, recebendo o prêmio de 47 milhões de reais da loteria. Ele tinha 55 anos e, segundo a equipe coordenada pela delegada do DEIC de Piracicaba, Juliana Ritt, foi cumprido o mandado de prisão temporária contra Marcos Vinícius Salles de Oliveira, que estava foragido desde o dia 17 de setembro. Ele, que também reside na cidade de Santa Bárbara do Oeste, foi localizado em uma área rural de Piracicaba e a ação mobilizou, inclusive, o helicóptero Águia da Polícia Civil. Vemos aí o helicóptero, né, sobrevoando a região onde estaria localizado o participante deste crime, né, este crime hediondo aí que vitimou, lamentavelmente, Jonas, e passando as coordenadas, né, para a equipe de base, equipe de terra aí que percorreu com as viaturas 4 rodas até o local aí de destino em que estaria escondido, evadido o partícipe, né? O partícipe deste crime, identificado aí como Marcos Vinícius Salles de Oliveira. Foi um grande efetivo, né, mobilizado para prender e solucionar de vez aí esta questão do sequestro e homicídio de Jonas. Parabéns aí à Polícia Civil pelo primor no trabalho, né? Vamos falar sobre o raio-x da violência contra a mulher em Americana. É triste falar sobre crimes, é triste falar sobre violência, mas infelizmente nós também temos que trazer notícias não boas. E os casos de violência contra a mulher registrados em nosso município de Americana ocorrem com maior frequência nos bairros Parque da Liberdade, Antônio Zanaga, Cidade Jardim, segundo o apontamento aí realizado pela IDSMA, que é a Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais da Guarda Municipal de Americana, a Gama. E as informações são do repórter Henrique Fernandes. Estamos aqui na Delegacia da Defesa da Mulher,
onde o delegado responsável, Dr. Donizete, realizou uma entrevista coletiva mostrando o levantamento de dados feito pelo IDISMA, Inspetoria da Defesa da Mulher da Gama, Guarda Municipal de Americana, durante os 9 primeiros meses de 2022. Neste compilado de dados foi mostrado os casos de reincidência, os bairros onde ocorre mais esse tipo de violência, que é o bairro do Parque da Liberdade, seguido do Antônio Zanaga, e também as idades das vítimas. Olha, numa parceria da Polícia Civil, Delegacia de Defesa da Mulher, Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos e do IDIMAS, que é da Guarda Municipal, a gente procurou compilar essas informações para agora fazer um trabalho de campo, né? Nós identificamos perfil de autores, perfil de vítimas, dias de incidência, de maior incidência, locais, bairros, né? E agora a gente vai fazer um trabalho específico nessas situações, né? Há a ideia de se fazer grupos de reflexão com esses autores para que não incorra em reincidência, que essa é uma das coisas que a gente identificou também. Existe uma reincidência de fatos como esse. Então agora a gente vai buscar agir, né? Uma ação mais direta, efetiva, para tentar ver se diminui essa incidência de violência doméstica. Bom, nós estamos trabalhando desde o ano passado, no começo do governo Chico Sardelli, para que nós acabássemos com as violências cometidas contra as mulheres. Nós criamos o programa Americana por Elas para criar um fluxo de atendimento, um diagnóstico, e hoje nós anunciamos esse diagnóstico pronto, realizado pela Gama, né, pela inteligência da Gama, através do IDIMAS, e que nós conseguíssemos ações específicas nos territórios através de diagnóstico. Hoje a gente consegue trabalhar com mais certeza com as ações pontuais dentro de territórios, com as mulheres em situação de violência e também com os agressores, né? Eu acredito que é uma parceria que está dando certo, a Delegacia de Polícia da Mulher com o delegado Dr. Donizete, um homem extremamente ativo e proativo, né? E inteligente, que está nos ajudando também a desenvolver esse trabalho por meio deste programa, também com o IDIMAS. Então, a importância é para que a gente consiga solucionar bastante casos e com ações mais específicas dentro dos territórios. Qual que é o papel da Gama, inspetor Wendel? Então, o papel da Guarda Municipal, primeiramente, é o atendimento aos emergenciais, né? Todos os nossos guardas municipais estão qualificados para atendimento de ocorrências emergenciais. Então, ou seja, a vítima que está sofrendo por uma violência doméstica pode ligar para 153, que a viatura irá se deslocar para atendê-los. Depois das questões de atendimentos às vítimas que tenham medidas protetivas, a Guarda Municipal, através do IDIMAS, ele faz o atendimento periódico. Então, sempre durante a semana, tem uma equipe especializada para poder fiscalizar essa medida protetiva se realmente está sendo cumprida. Essas foram as falas do inspetor da Gama, Wendel, e também a secretária de Defesa dos Direitos Humanos e Assistente Social, Juliane L. Munhoz. Henrique Fernandes para o Todo Dia News. Obrigado, Henrique. Um importante raio-x, né, e mais do que isso, triste também, mas que são justamente essas informações, esses estudos que acabam municiando, né, vamos usar esta palavra aí, a guarda de informações para lidar com a situação, identificar os seus pontos de risco, estar mais atenta, até mesmo implantar e aprimorar medidas para a proteção da mulher, né, que sempre, né, a gente vê numa grande proporção a violência nessas localidades começarem com questões bobas, né? Então começa com uma discussão, depois vai para uma agressão física, depois uma agressão ainda mais forte, que pode levar a hematomas, pode levar a ferimentos, pode levar inclusive a fraturas. E se não for freada, infelizmente, gera-se mais uma estatística aí de feminicídio, né? Que é a violência praticada à mulher, contra a mulher, não por qualquer motivo relevante, apenas pela condição de que ela é mulher, de que ele a quer subjugada, a quer inferiorizada, a quer obediente.
atendendo aos seus caprichos, e quando ela se busca se impor para ter respeito, para ter carinho, para ter proteção, ela é agredida. Lamentavelmente, este costuma ser o quadro frequente dos casos de agressão contra a mulher. E ter aí a Gama um departamento especializado, estudando estes casos, buscando aí ações para levarem mais proteção para a mulher vítima dessa violência, para impedir que esse ciclo ele continue e acabe resultando no fator morte, no feminicídio. Então, parabéns aí a Gama por fazer este trabalho. Esperamos aí que estas ações elas possam ser implementadas rapidamente em todas as localidades, e sabemos, né, que lá nesses bairros são os recordistas, são os picos de violência, mas que essa violência ela está não apenas na periferia, ela está também em muitos bairros nobres, mas onde a mulher acaba se silenciando, ou por uma questão de status, ou por uma questão de dependência econômica que a aprisiona. Então é importante que a mulher se conscientize e que ao primeiro sinal de violência se afaste do seu agressor e busque proteção, que não permita tornar-se mais um dado estatístico de violência doméstica e de feminicídio. Vamos para uma notícia mais agradável? Vamos falar um pouquinho de esporte. Faltam menos de 40 dias para a Copa do Mundo do Catar e o caminho para o Hexa do Brasil pode estar escrito no livro Soccer Revolution, escrito por Willem Maísa em 1954, um clássico aí da literatura esportiva. Nós temos a matéria da TV Brasil? Referimos a futebol nos anos 50, fica difícil escapar do senso comum. Uma disputa menos física, mais técnica, jogadores livres. A Segunda Guerra Mundial obrigou o austríaco Willy Meisel a sair do país dele para viver na Inglaterra. Lá, o ex-jogador de futebol e jornalista escrevia sobre o esporte bretão. Mas decidiu se debruçar no livro Soccer Revolution, que foi publicado em 1955 após 2 derrotas da seleção inglesa para a Hungria, uma delas por 7-1. A obra foi republicada no Brasil em 2021 pela editora Livros de Futebol. Mas por que se enveredar por páginas que falam sobre o futebol inglês nos longínquos anos 50? Soccer Revolution é uma aula de história que desmistifica a ideia de futebol lento e sem marcação. Você lendo o livro, você repara que ele tem ideias que... algumas ideias hoje são modernas. E ele percebia justamente que a movimentação, que as jogadas combinadas com a bola se mexendo muito mais, faria muito mais sentido do que um time de força bruta, de gente que corresse muito, tivesse muito pulmão, mas que se não tivesse técnica não ia dar jeito, né? Na década de 50 do século passado, Willy Meisel já fazia sugestões e também mudanças no futebol mundial, especialmente da seleção da Inglaterra. Mas estamos em 2022 e o que a seleção inglesa do século passado pode ensinar à seleção brasileira de agora? Tim Vickery vive no Brasil desde 1994. Jornalista inglês, correspondente da BBC sobre o futebol sul-americano, foi o autor do prefácio da edição brasileira de Soccer Revolution. Brasil caiu. Quem não ia cair? Na armadilha de sucesso. Ganhou a Copa 5 vezes, até agora ninguém conseguiu isso aí. Isso deu ideia que é só botar a bola no chão, eles não têm a mesma intimidade com a bola, né? Como se fosse uma coisa totalmente natural. Então, muita coisa da preguiça mental. São 8 anos remoendo a derrota para a Alemanha, 20 anos sem levantar a taça,
Será que em 2022 acaba o sofrimento brasileiro? Não sei como será a Copa, nem como estará o clima da Copa aqui pelo Brasil. Mas nós vamos descobrir como estará o clima na nossa região hoje. Solta a vinheta. A região metropolitana de Campinas amanheceu sob o predomínio de sol e temperatura em torno de 18 graus centígrados até as primeiras horas da tarde. A presença de poucas nuvens permanece rápida e a elevação aí das temperaturas com máxima prevista em até 31 graus centígrados. Ao longo da tarde, a convergência de umidade e instabilidade termodinâmica na região proporcionam condições para a formação e desenvolvimento de nuvens profundas, culminando aí em pancadas de chuva, sobretudo a partir do final da tarde de hoje. E ao longo da noite, há potencial para temporais, que podem acarretar, sobretudo em chuva localmente forte, descargas elétricas e rajadas de vento. Vamos conferir as temperaturas então para a nossa cidade? Americana, previsão de mínima de 19, máxima de 32, e esta condição de 90% de chuva está para todas as cidades da região. A próxima seria Hortolândia. Temos Hortolândia? Hortolândia, 19, máxima de 31. Agora, Campinas, temos para Campinas condições também, mesma, de 19 e 31, mínimas e máximas praticamente uniformizadas entre as cidades da região. E, por fim, Paulínia, encerrando, mínima de 20, máxima de 33, a única aqui que está, sempre mais quente, Campinas, aliás, Paulínia, Jaguariúna e Sumaré, são as 3 cidades que têm umas temperaturas aí mais elevadas que o restante da nossa região. E todas elas aí com o mesmo índice de probabilidade de chuva de 90%, onde deve cair aí aproximadamente 8 a 10 milímetros apenas no dia de hoje. Então, fique esperto, fique atento, porque você pode sofrer inclusive com prejuízos de telhado, se for confirmada esta previsão de tempestade, onde nós teremos aí ventos acima de 45 km por hora. Então, muito cuidado e, no mais, aproveite a chuva, curta o momento dela, que ela vem aí trazendo umidade, vem limpando o nosso ar e melhorando os níveis aí o nível das nossas represas, para que nós não tenhamos nenhum déficit de abastecimento e nem mesmo de energia elétrica. Bom, isso é tudo por hoje. Nós tínhamos aqui para apresentar para você e eu convido a continuar com a nossa programação, lembrando que às 6 horas da noite, teremos o Todo Dia News, segunda edição, apresentado pela Sabrina Furlan, onde nós traremos aí o desdobramento dos fatos aí que aconteceram com o candidato Tarcísio Gomes de Freitas nesta tarde de hoje, no Paraisópolis, na favela lá do Paraisópolis, em que, a princípio, ele e a sua comitiva teriam sido atacados por criminosos locais. Por hoje é só, eu fico por aqui e volto a estar sob sua companhia amanhã, a partir das 1h10. Tchau, tchau.